Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O apóstolo João teve uma revelação sobre o fim dos tempos, uma atmosfera profética sobre o que a humanidade enfrentará. As 7 taças da ira de Deus. Todas elas serão derramadas por anjos sobre a terra, em um período em que a maldade do ser humano terá chegado ao ápice por causa do domínio do anticristo. Acredita-se que as taças não serão derramadas logo depois, de forma cronológica, mas sim que estão conectadas de forma paralela e progressiva com os acontecimentos de Apocalipse. Não é à toa que muitas aflições geradas pelas trombetas têm ligações com a ira de Deus, que atormentará as pessoas que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, que não se arrependeram dos pecados. Resumidamente, enquanto as trombetas são uma espécie de advertência à humanidade para que os pecadores se arrependam, as taças dos 7 anjos seriam a conclusão, o juízo total da ira de Deus. Enquanto elas passarão por momentos de dor, aqueles que tiverem Deus no coração não serão contaminados com essas feridas malignas. Depois disso, a ira do Criador continua com o derramamento da segunda taça. O que quer mostrar é que o juízo de Deus fará com que até mesmo a natureza entre em colapso. Já no versículo 4, um terceiro anjo derramou a terceira taça nos rios e nas fontes de águas, e elas se transformaram em sangue. E o anjo diz que os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Mas para frente, no versículo 8, outro anjo derrama a quarta taça, uma das mais assustadoras e dolorosas desse momento. É dito que a taça é derramada no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Mortes por onda de calor extremo passam de 1.000 e os incêndios florestais já devastaram pelo menos 25 mil hectares. Mais de 1.000 mortes registradas entre Portugal e Espanha, causadas pelo calor ou pelos incêndios. Realmente... Em 6 países. A situação está ficando cada vez pior por causa da onda de calor extremo. Na Grécia, para a gente ter uma ideia, 2 pessoas morreram. A Organização Meteorológica Mundial alertou que essa atual onda de calor que atinge a Europa está se tornando cada vez mais intensa e também está se espalhando para cada vez mais regiões do continente. Lucas, temperaturas por aí chegaram a 45 graus em Portugal, hein? Que calor é esse? Pois é, Cláudia, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Boa tarde a você, ao Daniel, todos que nos acompanham, até mesmo aqui na Península dos Balcãs, onde eu falo, houve também incêndios florestais na Croácia, em várias localidades, pela onda de calor que pode ultrapassar os 35, 37, muitas vezes chegar até os 40 graus. Portugal foi um dos países que mais registrou esse tipo de incêndio, nas temperaturas muito, muito quentes. A gente vê que a mata começa a pegar fogo. O mesmo aconteceu na região da Extremadura, na Espanha, que também fica na divisa com Portugal, onde cerca de 2.000 hectares também foram queimados, apareceram do dia para a noite, sempre com essas temperaturas muito altas. Até mesmo eu falando aqui de fora, para mim, nesse horário, quase são 8h30 da noite e são ainda perto dos 30 graus. Portanto, essa onda de calor os europeus não esperavam em todas as localidades, tanto leste a oeste. Você passa muito calor. Agora, eu estava lendo alguns jornais hoje pela manhã e me deparei justamente com uma situação que envolve essa crise climática aí na Europa. Risoto, tomate e azeite ficarão 50% mais caros na Itália por conta dessa situação. Então, a economia será severamente impactada, né? Vê que o óleo de cozinha também aumentou bastante por conta da guerra na Ucrânia. É um dos países que mais produz óleo de girassol ou de semolina. Então, o preço nos alimentos tem sido bastante alto. A gente
Agora de uma forte onda de calor que atinge a Índia e o Paquistão, com temperaturas chegando perto dos 50 graus. Nova Delhi, na Índia, registrou hoje, pessoal, 40 graus. O Paquistão também enfrenta uma forte onda de calor. O país vive o mês de março mais quente em 61 anos. Em alguns pontos, a temperatura, Elisa, chegou a 47 graus. Minha nossa. 47. Segundo cientistas, mais de 1 milhão de pessoas correm risco de impactos relacionados ao calor no Paquistão. Uma onda de calor sem precedentes já matou mais de 200 pessoas na costa oeste do Canadá. Cidades famosas pelo frio intenso no inverno estão registrando quase 50 graus Celsius agora no comecinho do verão. منذ زمن التغيرات المناخية تغير المناخ علينا عادة الحر ياسر والسحاب قليلة ما تأتي الأمطار ما تأتي تجينا بالعادة. هذا هو الأسباب اللي دفعتنا أن نمو الحيوان لا من نصير وإحنا عليه ونشروا نتيجة للتغيرات المناخية ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة. A produção mundial de alimentos sofre uma nova ameaça: a forte onda de calor na Europa. Pela primeira vez, o Reino Unido emitiu alerta vermelho para o clima. A meteorologia britânica nunca havia acionado o aviso de calor mais elevado. Hoje, emitiu o chamado alerta vermelho. Na próxima semana, os termômetros deverão bater recorde, chegando a 40 graus pela primeira vez no Reino Unido. Em Portugal, a onda de calor provocou incêndios florestais em pelo menos 20 focos pelo país. Em um deles, o jornalista Rui Tucaiana foi surpreendido pela fumaça e pelas chamas, enquanto dirigia em uma estrada na região de Aveiro. Ele registrou a sequência. Tem que fechar o vidro, está muito calor aqui. As labaredas passam de um lado para o outro da autoestrada. A estiagem baixa os níveis dos reservatórios, com consequências para a produção de energia e para as plantações. A Comissão Europeia já reduziu a previsão de colheita de trigo para 125 milhões de toneladas, um corte de 5 milhões. Perturbar ainda mais o problema que já existe desde a pandemia e com a guerra na Ucrânia, de redução de oferta de alimentos, né? E aumento de custo de produção. Xangai, na China, está em alerta laranja por causa do clima quente. As temperaturas acima de 37 graus Celsius levaram os moradores de Xangai a buscar fontes de água para se refrescar. A cidade está em alerta laranja, o segundo mais alto, por causa do calor intenso. Em vários locais, ventiladores tentam amenizar o clima quente e caminhões pulverizaram água nas ruas para refrigerar o asfalto. A China enfrenta um verão de contrastes esse ano, com ondas de calor e chuvas fortes se alternando em todo o país. A onda de calor intenso atinge a Europa há cerca de uma semana e tem causado estragos e também alertas de saúde em diversos países. Foram 360 mortes nesse período aí em que essa onda de calor chegou até lá. Então, em Málaga, que é no sul do país, ali perto da fronteira com Portugal, a situação está bem complicada. Precisaram convocar helicópteros para ajudar a apagar o fogo, o incêndio causado pelo calor na vegetação seca. Cerca de 3 mil pessoas tiveram que deixar suas residências por causa da área que o fogo estava avançando. São para as temperaturas que podem chegar a 40 graus pela primeira vez no Reino Unido. Só para você ter uma ideia, Muriel, a temperatura mais alta já registrada lá em Londres foi em 2019, em que os termômetros chegaram a 38,7. Dessa vez pode passar dos 40. E a gente também tem essa situação de calor na França, também com muitos incêndios. Na região do sul da França, mais de 10 mil hectares já foram queimados e 12 mil pessoas precisaram sair de casa, das regiões também em que o fogo avança, hoje pela manhã, Muriel. A Europa continua enfrentando uma forte onda de calor. O Reino Unido chegou até a declarar emergência nacional. As localidades no Reino Unido, os termômetros marcaram mais de 40 graus, o que, considerando a posição tão ao norte do país, é algo muito, muito raro. Além, é claro, de pela primeira vez na Irlanda, as temperaturas ultrapassarem os 33,3 graus,
algo que não era controlado desde 1887. Em Portugal, a situação tem sido bastante extremadura, na Espanha e no sul da França, onde as temperaturas ultrapassando os 45, às vezes até 47 graus, promovem esses incêndios e fazem com que realmente a situação não se torne fácil. Os incêndios não dão desconto a partes da Europa. No sudoeste da França, o fogo queimou cerca de 7.000 hectares desde terça-feira, especialmente na zona turística da Duna de Pilar, na costa atlântica. 1.000 bombeiros foram mobilizados, enquanto 10.000 pessoas tiveram de sair de casa devido às chamas. As temperaturas sobem e podem chegar a 40 graus ao sul da linha formada entre as cidades de Bordeaux e Lyon. Ibérica ultrapassaram os 40 graus Celsius nos últimos dias. Mais ao norte, a Grã-Bretanha emitiu um alerta vermelho para calor extremo pela primeira vez para segunda e terça-feira. Não é fácil atribuir quaisquer condições de alta pressão e ondas de calor diretamente às mudanças climáticas. Mas o que sabemos e o que vimos é que as ondas de calor estão se tornando mais frequentes, mais prevalentes e as temperaturas também estão se tornando mais extremas. Podemos atribuir essa relação por longos períodos de tempo à mudança climática. Vai elevar ainda mais as temperaturas e mais de 25 milhões de pessoas em 10 estados ou mais estão sob alerta de emergência a partir de hoje. A falta de energia é o problema número 1 que a gente está percebendo por aqui. São mais de 300 mil pessoas já sem luz. A situação promete piorar. Apenas na Carolina do Norte e na Geórgia são mais de 150 mil pessoas sem luz. Um número enorme, 1/3 da população dos 48 estados que ficam do centro para o sul dos Estados Unidos. E essa situação é exatamente o que os cientistas vêm alertando há muito tempo. Ondas de calor cada vez mais frequentes e mais intensas e prolongadas aqui nos Estados Unidos. Se a gente olhar para os anos 60, o país tinha uma média de 2 ondas de calor por ano, com uma duração média de 20 dias. Hoje são 6 ondas de calor por ano, que duram aí cerca de 70 dias. E agora o Serviço de Meteorologia espera novos recordes de calor nos próximos 5 dias em boa parte desses estados todos aqui do país, viu, Evandro? É o calor intenso. As temperaturas estão acima dos 45 graus, isso mesmo que você ouviu, 45 graus em várias cidades. Com isso, algumas atividades, claro, tiveram que ser suspensas. Uma cidade de temperaturas sempre muito amenas, o termômetro chegou a 44 graus Celsius. E é uma cidade onde apenas 44% da população tem aparelhos de ar-condicionado em casa, justamente porque nunca faz tanto calor assim. Algumas piscinas públicas da cidade tiveram que fechar porque os decks estão tão quentes que ninguém pode ficar no local. Os governadores do Texas e da Califórnia pediram à população que conserve energia, que controle o uso dos aparelhos de ar-condicionado que estão vendendo como nunca, porque esses 2 estados correm o risco de enfrentar apagões. No Canadá, o norte da América do Norte, a cidade de Lytton bateu um recorde histórico. As temperaturas chegaram a 47,5 graus Celsius. Em 1937, a cidade registrou 45 graus. É um recorde na história do país. Ele ainda disse que a guerra da Ucrânia aumentou efeitos de mudanças climáticas, a pandemia e a desigualdade. Pablo, eu gostaria primeiro de recordar quais são as causas da fome. A fome, a primeira causa, a mais importante, é o conflito armado. Depois do conflito armado, os choques econômicos. Outra causa é os choques climáticos, como as mudanças climáticas, as secas, as enchentes. E outra causa são as epidemias. E estas 4 causas estão acontecendo em diferentes lados do mundo. E, por exemplo, produto do conflito armado de Rússia contra a Ucrânia, toda a colheita de trigo ucraniano que vai alimentar um grande número de países, sobretudo da África, ficou
frenada. Não pode sair do porto de Odessa. Há um risco real de fomes múltiplas neste ano. Acessibilidade e de renda. E não somente o problema é a fome, mas a malnutrição. Precisamente pela pandemia da Covid, muitas pessoas diminuíram seu ingresso e também diminuíram a qualidade de sua alimentação, e isso é uma condição muito grave, sobretudo para as crianças e jovens. Se bem que a situação que a gente vai dar uma espiada nela lá fora vai mexer muito com nossas vidas também. A ONU está reiterando um alerta para a pior crise de fome no mundo nas últimas décadas. Essa tempestade já vinha se formando, e isso é desde antes da pandemia. E ela piorou com fenômenos naturais, seca, inundação, geadas em áreas produtoras importantes. Explodiu agora com a guerra na Ucrânia. O Econômico Mundial alertam para uma crise alimentar. Gustavo, é o seguinte, a economia está globalizada, o mundo está globalizado. É como se você tivesse uma mandala. Quando você mexe num pedacinho, você mexe em toda ela. Está tudo ligado, interligado, você mexe com uma coisinha, mexe com tudo. E quem mexe com isso são as pessoas que estão nesse momento num pequeno vilarejo na Suíça, chamado Davos. E eles são muito ricos, mas eles estão falando de fome, estão falando da falta de comida, falta de alimento. Não é o caso deles, porque, para ter uma ideia, uma pessoa para participar desse encontro em Davos, para discutir a fome do mundo, ele paga R$220 mil. Vou repetir. Para você se inscrever nesse encontro, para poder falar da fome do mundo, você paga R$220 mil. E o que eles estão dizendo lá? Eles estão dizendo o seguinte, estão dizendo que é uma ameaça de fome geral no mundo, provocada principalmente por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia. E, consequentemente, isso vai se estendendo por aí afora. E fala, por exemplo, que o trigo vai continuar subindo de preço no mercado mundial. Pãozinho, a pizza, o macarrão vai subir de preço, porque a Ucrânia está com dificuldade de exportar uma boa parte do trigo que ela tem. Outros países estão segurando a produção no seu próprio território. Eu até já falei aqui que a Índia, por exemplo, proibiu a exportação de trigo, era o segundo maior produtor mundial, proibiu porque ela primeiro está preocupada com a sua população, que é mais de 1 bilhão de pessoas. Agora, o que é interessante em relação ao Brasil? A relação é o seguinte, o Brasil hoje é o maior produtor mundial de soja do mundo. E o Brasil vende praticamente para metade da soja brasileira, vai para a China. Só que o Brasil depende dos insumos e depende dos fertilizantes que vêm da Rússia. Como a Rússia está em guerra com a Ucrânia, está difícil chegar o fertilizante no Brasil. Para ser uma ideia, na região norte do Brasil, o fertilizante já subiu mais de 100%. E, consequentemente, o Brasil não pode quebrar. Porque se o Brasil quebrar e não produzir soja, os chineses não vão ter o que comer, por incrível que pareça. Então você veja que há uma ligação entre uma coisa e outra e, consequentemente, ninguém consegue se livrar dela. Principalmente porque os preços estão subindo no mercado mundial, porque há menos oferta por causa da guerra e outros problemas, e, consequentemente, a inflação também é global. Então é assim, mexeu com um, mexeu com todos. Fome no país, fome em vários lugares do mundo, porque um está pendurado no outro. Exatamente, a renda familiar não acompanha, porque os preços estão subindo muito mais rapidamente do que os salários. Muito. E não é só no Brasil, não. Isso é um fenômeno global que está atingindo as populações mundiais. E um detalhe só que eu queria te falar é o seguinte, a cada 30 horas nasce um bilionário no mundo. E a cada 33 horas... 1 milhão de pessoas são jogadas para baixo da linha de pobreza. Olha que mundo interessante esse de Davos. Assim que esses pecadores sofrerem queimaduras pelo forte calor, João vê que eles vão amaldiçoar o nome de Deus e não se arrependerão das atitudes erradas que tiveram em vida. É curioso pensar nessa situação, não é? Por mais que o castigo esteja na frente das pessoas, causando dor e sofrimento, ainda assim, elas estão cegas o suficiente para desrespeitar o nome do Todo-Poderoso. É por isso que esse seria mais um castigo relacionado com as trombetas, mais especificamente no momento em que o sol ficou escuro na 4ª trombeta.
Esse ato cósmico teria sido uma espécie de alerta de Deus para a humanidade buscasse o arrependimento. Mas como não haverá mudanças por parte de alguns, o Criador fará com que o sol brilhe mais uma vez para queimar os pecadores. Essa recusa do arrependimento continua nos versículos 10 e 11, no momento em que a quinta taça é derramada. Nesse estado, o sofrimento da humanidade é praticamente inimaginável. Os pecadores já tiveram feridas dolorosas, perderam os alimentos do mar, estão bebendo sangue e foram queimados pelo sol. Agora, a quinta taça é derramada sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Assim como as várias metáforas no livro de Apocalipse, podemos supor que o trono da besta não é um trono propriamente dito, mas sim o centro do governo do anticristo. Sendo assim, quando a ira de Deus alcançar essa sede de poder, o desespero tomará conta da humanidade, já que esse será um grande ataque ao líder admirado pelos pecadores. Ainda que o anticristo seja humilhado no processo, a passagem reforça que não haverá arrependimento. E mesmo com suas línguas feridas, as pessoas continuarão tendo forças para ofender o nome de Deus. E então eu te pergunto, até que ponto vai a estupidez humana, hein? Para não perceber o melhor caminho quando ele está bem ali, logo à frente. Como veremos com o derramamento da sexta taça, essa ignorância ainda vai longe. Ela é derramada em cima do rio Eufrates, fazendo com que as águas sequem para preparar o caminho dos reis do Oriente, que vão marchar em direção à própria destruição. Neste momento, o mundo será preparado para o Armagedon, a grande batalha das forças do mundo contra Israel. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Além dessa passagem, o versículo 16 diz ainda que os 3 espíritos reuniram os reis do mundo em um lugar que, em hebraico, é chamado justamente de Armagedon. A palavra é derivada da junção de 2 expressões, Har, que significa montanha em hebraico, e Magedon, que pode ser traduzido como Megido. Junte as 2 palavras e temos montanha do Megido. No Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Juízes, esse foi o local em que o próprio Deus derrotou os inimigos do seu povo. E como foi visto por João de Pátimos, este é o lugar em que Jesus e Satanás se enfrentarão definitivamente. É por isso que este é considerado um dos momentos finais da grande tribulação, quando o próprio Cristo retornará para salvar os fiéis e acabar de vez com o anticristo. Mas antes que a paz reine no mundo, ainda haverá mais uma taça a ser derramada, a 7ª taça da ira de Deus. Se as outras foram horríveis, não é exagero dizer que essa será a pior de todas, uma vez que está relacionada com o momento mais brutal que a humanidade enfrentará. A 7ª taça, meu caro, descreve o juízo final. Do versículo 17 ao 21, é dito que um anjo derramará a taça no ar, e uma forte voz, a voz de Deus, será ouvida no céu dizendo: está feito. Quando isso acontecer, haverá relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto.
mais poderoso que qualquer outro que tenha acontecido desde que o ser humano pisou na Terra. As montanhas desaparecerão. As ilhas serão inundadas. As cidades do mundo serão destruídas e Jerusalém será dividida em 3 partes. Já em relação à humanidade, os pecadores enfrentarão enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada uma. Essa terrível chuva será extremamente dolorosa e mesmo com o castigo acontecendo, as pessoas continuarão falando mal de Deus. Por mais que seja um cenário assustador, a 7ª taça também representa o final de todos os momentos turbulentos e o início da eternidade. Os céus e a terra, como conhecemos, deixarão de existir para dar lugar a um novo ambiente, com uma nova terra e novos céus. O que podemos tirar disso tudo é que o tempo é o nosso maior presente. E também o nosso maior alerta. Não temos certeza de quando os eventos do Apocalipse terão início. Porém, sabemos que ainda há tempo de aproveitar a oportunidade de aceitar Jesus Cristo e se arrepender dos pecados. Até o momento das trombetas, ainda haverá uma espécie de convite e alerta para o arrependimento. No entanto, parece que a oportunidade terá sido deixada para trás na ocasião das taças e sobrará apenas a ira do Criador. E para você, acha que os eventos de Apocalipse estão prestes a acontecer? Ou será que já estamos vivendo o início do fim?